Fala, minha gente, atrasado, mas estou aqui. Vocês não têm noção, hoje foi uma guerra essa questão aqui da gravação, porque o meu computador deu um probleminha com a carga dele, mas já resolvido aqui o problema. Já matei a charada e vou fazer de tudo para que a gente não venha a ter mais esse problema. Essa oração, ela vai cumprir o propósito dela de segunda a sexta, que é trazer uma edificação para você, para trazer um consolo a você, uma intercessão e principalmente uma conexão onde a gente tem tentado fazer assim da melhor forma aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Agora eu vou te falar uma coisa. Domingo, vocês vão observar isso aqui. Domingo, nesse domingo aqui, a gente vai já ver uma coisa muito legal que eu vou mostrar para vocês aqui. Por exemplo, a gente está fazendo esse modelo aqui de slide. Isso aqui é o que eu vou pregar hoje para vocês. Mas a nossa equipe de comunicação, a gente tá com uma equipe muito legal na nossa igreja, que a gente tem organizado aqui as aulas, tá? E nesse domingo a gente já começa a nossa EBD, tá? Que vai ser sempre 8 da manhã, antes dos cultos. O que é que a gente quer com isso? Trazer uma palavra, um estudo bíblico com PDF toda semana para os membros da nossa igreja, para as pessoas que participam, porque a gente quer trazer uma instrução bíblica e assim vai ser bem legal. Vai ter essa aula todo domingo, a gente quer fazer isso, volto a dizer, não está sendo fácil, a gente está tentando se adaptar aqui, mas eu quero que vocês apoiem esse projeto, assim, compartilhando, curtindo, mandando para as pessoas, né? A gente vai ter daqui a pouquinho o momento da oração, que algumas pessoas pediram oração, na legenda do último culto aqui, na última oração, enfim, vai ser bem legal. E hoje é dia de célula também, hoje é um dia de bênção para a nossa igreja, dia de quinta-feira. Então, eu queria que você soubesse que a gente está empenhado a crescer, a avançar e a melhorar cada vez mais essas lacunas que tem faltado aí na nossa igreja local. Amém, irmãos? E eu queria que você pegasse já aí a sua Bíblia, tá? A gente vai hoje ter uma meditação. Eu creio que hoje esse momento de oração vai ser muito poderoso. Creio que Deus vai, de uma forma poderosa, manifestar aqui a sua graça, o seu reino. Tô com um barulhinho assim nessa minha cadeira aqui, mas vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Olha aí, vamos lá, quero ler com vocês. 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 1. 2 Crônicas 32, 1. Você pode anotar aí. Vou ler aqui para vocês. Depois dessas coisas... depois dessa fidelidade, Senaqueribe, rei da Síria, invadiu Judá e sitiou as cidades fortificadas com a intenção de conquistá-las. E quando Ezequias viu que Senaqueribe tinha vindo e que estava resolvido a atacar Jerusalém, ele decidiu consultar os oficiais e seus homens valentes para tapar as fontes de água que haviam fora da cidade. Eles o ajudaram. E assim, muitos do povo também ajudaram e taparam, todas as fontes, bem como também o ribeiro que corria no meio ali da terra, pois dizia assim, porque viriam aqui os reis da Assíria e achariam aqui água, né? E Ezequias se animou, restaurou a muralha da cidade e construiu também torres ali sobre elas. Levantou também outra muralha por fora, fortificou o meio da cidade de Davi, fez armas e escudos em abundância e pôs os oficiais de guerra à frente, assim, de uma praça junto ao portão da cidade, e lhes falou assim, olha só o que ele dizia: sejam fortes, sejam corajosos, não tenham medo, nem se assustem por causa do rei da Síria, e nem por causa de toda a multidão que está com ele. Porque conosco está alguém que é maior do que aquele que está com ele. Com ele está o braço da carne, mas conosco está o Senhor, o nosso Deus, para
nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. Diga amém, diga glória a Deus. Eu sei que eu não estou escutando você, mas eu quero que você participe aqui comigo. E eu quero te dizer uma coisa. Hoje a gente vai estudar sobre como é que, de certa forma, neutralizamos ataques malignos. Nenhum de nós aqui é isento de não observar isso de uma forma bem prática. Ataques malignos, eles são reais, eles vão vir sobre a nossa vida, eles vão vir sobre o nosso coração, eles podem operar, assim, de várias formas, assim, num sentido de que, como é que eu posso colocar isso aqui para você? É como se houvesse uma intenção maligna de paralisar a nossa vida com esses ataques. E era exatamente isso que acontecia ali em relação ao rei e tudo aquilo que ele estava fazendo ali em relação àquela situação que a gente acabou de ler aqui. Então o inimigo, ele sempre vai ameaçar, sempre vai querer invadir. E aqui a gente vê claramente algumas atitudes que eu posso dizer que são atitudes que podem gerar também proteção na nossa vida, porque talvez você está vivendo exatamente aquilo que o rei passou, tudo aquilo que aquele povo viu, né? A gente está falando aqui de um cara que estava numa campanha militar violenta, por exemplo. Só para você ter noção, ele já tinha invadido 46 cidades e agora ele queria invadir a capital. E aí ele tinha uma característica de primeiro amedrontar, de chegar lá e ameaçar, ele sabia de toda essa realidade. E aí a gente observa algumas ações que o rei toma para evitar uma desgraça, para evitar um ataque maligno. Então a gente não tem como, de certa forma, evitar algumas coisas na nossa vida, mas nós podemos, de certa forma, assim, eu posso dizer a todos vocês que a gente pode minimizar muita coisa. Amém, gente? Então eu queria que você pegasse e anotasse isso aqui, que são pontos importantes. A primeira atitude que o rei tomou é que ele eliminou os suplementos que alimentavam e que poderiam alimentar o inimigo. Né? E na frente da cidade existia uma espécie de ribeiro, de lago, não sei exatamente como era, mas a gente vê claramente que ele falou assim, olha, por que a gente vai deixar água aqui, sabendo que eles vão ficar aqui? Né? Porque eles iriam se acampar ali e eles teriam mantimento ali para ficar ali ameaçando, querendo gerar pavor. Então ele falou, olha, a gente deve fechar as brechas, não, vamos fechar aqui a realidade que está alimentando essas águas aqui na frente. E trazendo isso para a nossa vida, trazendo isso para o nosso coração, olhando assim, o que é que pode estar perturbando você e eu hoje, observando esse princípio de falar assim, cara, o que é que eu tenho alimentado na minha vida, o que é que eu tenho permitido na minha vida que pode ser um alimento para o mal. Talvez seja mágoa, talvez seja o ressentimento, sei lá, carnalidade, alguma realidade que tem feito com que o inimigo possa ter na minha vida alguma espécie de suprimento, sabe? O rei tem aqui uma sabedoria da parte de Deus dizendo assim, nós não vamos deixar aqui essa quantidade de água para que ele possa simplesmente ficar aqui. Então eu quero hoje, assim, em nome do Senhor Jesus, que todos nós possamos ter a consciência pelo Espírito Santo que existe algumas questões que podem ser alimentos na alma, na realidade, às vezes na mentalidade, que pode estar dando algum tipo de alimento para o inimigo. Então eu quero aqui já declarar, né, que se existe alguma fonte de água que tenha alimentado algum inimigo na nossa vida, que hoje o Espírito Santo ele venha repreender, ele venha quebrar em nome de Jesus. Amém? Você crê nisso? Você crê nisso? A segunda atitude é que ele também eliminou possíveis brechas. O texto vai deixar bem claro que Ezequias, ele tem essa atitude, preste atenção. Como é que ele faz isso? Ele pega e tapa as brechas que tinha no muro. Isso para nós fala também de vazão, onde de certa forma o inimigo pode entrar, alguma brecha que ele pode entrar na nossa vida. Então não é algo que nós permitimos aqui, a gente observa alguma fragilidade em alguma área da nossa vida,
onde o inimigo ele pode entrar. Entenda que o princípio da legalidade espiritual, ele envolve essa questão, tá, de uma questão até jurídica, né? Por exemplo, o inimigo, ele pode ir na justiça contra você com provas. Essas provas podem te incriminar e a falta delas também pode te inocentar. E entenda que quem, de certa forma, numa questão jurídica, o ônus assim da prova é quem está acusando. Então, se alguém está acusando, ele deve ter uma espécie de legalidade. Entendeu? Esse é o princípio que a gente entende até no mundo espiritual. O inimigo às vezes vai pegar fragilidades, erros nossos, palavras nossas e querer, de certa forma, dizer até mesmo diante de Deus algumas coisas que tem a ver com a nossa vida. E entenda uma coisa, é necessário você olhar as suas fragilidades, porque talvez o inimigo tenha conseguido acessar a vida de algumas pessoas justamente por causa dessas brechas. Mas eu repreendo, em nome de Jesus, que hoje nós vamos também ter um cuidado em relação a isso. Terceira coisa, é que ele tomou medidas de proteção. Aqui você vê que ele ergue uma torre de proteção e constrói mais uma muralha por fora. Isso fala de buscar ajuda e proteção de Deus. Né? A Bíblia vai deixar bem claro no Salmo 91, Salmo 23, que Deus é o nosso pastor, que Ele é o nosso guia, Ele é o nosso protetor, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra dele, nós vamos estar, assim, protegidos. Então, olha para mim aqui, preste atenção. O nível de afastamento de algumas pessoas pode fazer com que essas pessoas façam a primeira coisa. Alimente o inimigo de alguma forma, tá? Muitas pessoas entendem uma coisa, elas nem tem brecha, não tem muro, na verdade. Aí o inimigo tá livre. Mas algumas pessoas, elas já têm vigiado, já têm tomado cuidado, e aí não tem água ali pro inimigo, mas tem no seu muro brechas. Entenda que o provérbio vai dizer que, assim como uma cidade sem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Então, domínio próprio, e a Bíblia vai sempre dizer que a nossa defesa tem tudo a ver com essa questão aí de fortalecimento e de fortaleza que criamos em relação a isso. E aí, meu amigo, se você tem mais uma torre de proteção, que é o Senhor, aí eu posso dizer que nada vai te abalar. Então essas atitudes, essas 3 atitudes aqui que ele toma, elas são muito essenciais. Mas não é só essas não, ainda tem mais uma. A 4ª atitude é que ele equipa o povo para a guerra. Ele faz equipamentos, ele faz armadura, ele faz escudo. Eu vou espirrar. Não veio. Eu tô fugindo de uma gripe, gente. Dando remédio, mas vamos vencer. Então ele equipa o povo, ele faz escudo, ele faz armas, ele faz lança, ele faz isso com muita abundância. E depois encoraja o povo, dizendo, olha, eu quero dizer para vocês, esse cara aí tem um braço forte, mas conosco está aquele que é mais poderoso. Ele vem com força humana, mas nós vamos com poder espiritual. Então isso, para mim, aqui, para todos nós, deve ser a realidade de que neutralizar inimigos tem a ver com princípios que fala de cortar a água do inimigo, fechar brechas que o inimigo pode ter na nossa vida, tá? Erguer torres e animar o povo com armas espirituais, porque a Bíblia diz que as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para vencer fortalezas e anular sofismas e altivez que se levantam contra o conhecimento de Deus. Entenda, Deus está nos chamando a uma vigilância, a um cuidado para que nós possamos proteger a nossa casa, a nossa alma, o nosso coração contra ataques malignos. Eu profetizo que nós vamos viver assim níveis maiores da glória de Deus em relação a tudo isso. Eu creio que a bondade de Deus em relação a tudo aquilo que é projeto de Deus na nossa vida, que é projeto de Deus para nossa família, que é projeto do Senhor sobre o nosso coração, a nossa vida, sabe? Eu sei que nada disso vai nos abalar. Então eu quero orar por você.
Espírito Santo, eu quero aqui nesse momento declarar a tua bondade, o teu favor sobre cada pessoa que está nessa live, que está aqui recebendo do Senhor, que o Senhor possa visitar aqui com força, com vigor, que o Senhor possa trazer aqui graça sobre cada pessoa que está aqui nesse lugar. Eu peço que o Senhor fortifique aquele que está cansado, que o Senhor traga vida àquele que está se sentindo morto espiritualmente. Eu quero declarar, Senhor, que a tua bondade no nosso coração, na nossa vida é suficiente. Começa a trazer as tuas armas espirituais, começa a trazer o teu vigor sobre nós, traz a tua bondade sobre o nosso coração e manifesta aqui nesse dia, Senhor, as armaduras espirituais que a tua palavra vai dizer, que nós temos um capacete da salvação, uma espada do Espírito, nós temos uma couraça da justiça, os nossos pés estão calçados com a pregação do Evangelho da paz, nós temos o escudo da fé, nós temos a espada do Espírito, tudo isso é aquilo que vai trazer proteção e vida para todos nós. Então que todos os ataques malignos caiam por terra. Nós declaramos proteção sobre o teu povo, sobre a família do teu povo, que Senaqueribe caia por terra, aqui, que todo inimigo caia por terra, que seja feita a tua vontade, que o Senhor manifeste aqui uma ação poderosa de proteção, em nome de Jesus. Esse é o primeiro ponto da oração. O segundo é que vocês não sabem talvez, mas depois o que acontece? A Bíblia vai dizer que Deus envia um anjo, e um anjo só acaba com todo o exército. Depois esse cara vai lá para a cidade dele e acontece um negócio lá que até o próprio filho mata ele. E a verdade é que Deus, ele confunde os nossos inimigos. Ele confunde os nossos inimigos. Eu quero aqui declarar que você vai ter vitórias em relação a tudo aquilo que tem acontecido na sua vida. Eu profetizo isso em nome de Jesus. E quero te motivar a estar na célula hoje, a estar conosco nos cultos do final de semana. E no domingo de manhã, acorda cedo, pega a sua Bíblia, que a partir de 8 horas da manhã vai ter EBD online, tá bom? Vai ser poderoso. Amém, gente? Glória a Deus. A gente tem feito sempre também aqui, gente, o ofertório. Eu queria te motivar a estar ajudando a gente aqui, né? Tem sido um desafio sempre aqui, gente, a questão de manter a obra do Senhor, né? A gente tem 2 igrejas. Eu queria até falar isso aqui para vocês. A igreja da Gentil, ela tem sido uma igreja que tem apoiado a obra missionária lá no Jurunas. A gente tem visto isso. A gente está em construção ainda lá, sabe? Tem sido um desafio sempre ali. E eu queria te chamar a ser um mantenedor daquele lugar, a apoiar as 2 igrejas que trabalham hoje de uma forma conjunta. E isso, para mim, assim, eu até falo isso com muito orgulho no meu coração, porque hoje a gente observa claramente, como é que eu posso dizer para você, uma igreja unificada, uma igreja que tem trabalhado em prol realmente dessa construção do reino de Deus, da ajuda de famílias ali no bairro do Jurunas. E eu queria orar pela sua vida financeira. Tá aqui o nosso Pix, você pode estar participando aí, você pode fazer essa contribuição, logicamente na medida daquilo que você pode. A gente tem orado porque sabe que tem acontecido assim uma guerra espiritual, uma guerra assim no sentido financeiro para muitas pessoas, mas nós cremos que a bondade de Deus é aquilo que supre a gente em relação a tudo. Então eu queria que você fechasse seus olhos aí nesse momento, que eu quero orar pela sua oferta, eu quero orar pela sua vida, eu quero orar pelo seu coração. Pai eterno, eu te peço, unge-nos com a tua graça, unge-nos com o teu poder. Pai, que cada semente, ela se multiplique, que ela tenha abundância, favor do céu, que nós possamos ver os teus milagres, os teus sinais sempre.
abençoa, multiplica, guarda, não permita que nada falte a nenhum de nós. Pelo teu poder nós declaramos isso, em nome de Jesus. Se você crê nisso, diga amém, diga glória a Deus. Você pode aí anotar o nosso Pix e participar com a gente da construção, sendo mantenedor dessa obra que tem sido assim um grande desafio para todos nós. E Deus tem dado a nós vitórias. E eu quero agradecer a todo mundo que já tem ajudado, mas eu quero incentivar você que ainda não é dizimista, ofertante, logicamente você que é da nossa igreja, a participar conosco dessa missão que é edificar a igreja local do Senhor e assim conquistar a cidade e o bairro para o Senhor Jesus. Amém? Amanhã cedo vai ter uma outra oração e com outro tema e eu te espero aqui. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu vou colocar aqui o slide final, né? Porque a gente está todo organizado aqui. Tchau, tchau.